Olá, quero começar o nosso programa de hoje falando sobre uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 5. Algumas instruções preciosas que o Senhor Jesus nos deu. E eu vou ler para vocês hoje os versículos 43 e 44 que dizem assim: Ouviste que foi digo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. É fácil. Me conta se isso aqui que eu li é fácil. No dia a dia, da vida real, porque a gente vai à igreja, a gente ouve a palavra faz sentido, a gente acha lindo, e na saída da igreja o irmãozinho pisa no seu calo. E aí? Na nossa vida, no nosso dia a dia e em todos os contextos de papéis em que nós estamos inseridos, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família, com pessoas com quem você tem que conviver, porque a gente também não pode escolher todo o nosso convívio. Muitas vezes a gente lida com pessoas que nos maltratam, a gente lida com pessoas que nos perseguem, a gente lida com pessoas que batem de frente com a gente por causa da nossa fé, a gente lida com pessoas que não nos querem bem. E pasme, às vezes a gente lida com pessoas que parecem nos odiarem. Eu não vou entrar aqui no mérito se essas pessoas nos odeiam por causa de Satanás ou porque elas escolheram nos odiar, porque isso é outra conversa. Mas o que eu tenho para falar é que nós é que não podemos ser os que odeiam, os que maltratam, os que maldizem. E eu não estou falando que isso é uma tarefa fácil. Eu estou falando que é simples assimilar. E agora, para que isso se torne uma prática, a gente tem que tentar lidar assim todos os dias. Como você faz quando alguém chega para você, às vezes até algum amigo, alguém próximo, e conta que alguém fez uma fofoca ao seu respeito, que alguém mentiu sobre você? O que você tem vontade de fazer? Maltratar de volta? Tem vontade de fazer o quê? De falar, mas também teve outro dia? Não tem? Então, mas é isso aí que Jesus está falando que não é pra gente fazer. A gente só vai conseguir viver diferente se a gente se nutrir da palavra de Deus, se a gente gastar tempo em oração, se a gente pedir ajuda para Deus e também, muito importante, se a gente prestar atenção em nossas atitudes, porque no automático é mais fácil maltratar quem maltrata, maldizer quem maldiz e odiar quem odeia. Mas a gente tem que fazer outra coisa. A gente tem que bendizer quem maldiz. A gente tem que tratar bem quem maltrata. E a gente tem que amar quem odeia. E muitas vezes a gente só vai conseguir conquistar isso em oração, porque, como eu disse, algumas dessas pessoas que nos fazem mal podem estar no nosso convívio. Às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes até na igreja. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar, a gente vai se encher da palavra de Deus e a gente vai pedir ajuda em oração, para que a gente consiga fazer o que Deus está nos orientando a fazer. Porque Jesus fala que isso é papel fundamental para que a gente seja filho de Deus, para que a gente seja como Deus, que pode fazer o que quiser, mas escolhe fazer com que o sol nasça para justos e injustos, com que a chuva caia para quem faz o bem e para quem faz o mal. Medite nisso com calma que Deus vai falar mais ao teu coração. Eu li para vocês os versículos 43 e 44 do capítulo 5 de Mateus. Mas vale a pena você ler todo esse sermão do capítulo 5 que Deus vai falar mais ao teu coração então, tá? Nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pelos recados nas redes sociais. Eu estou te esperando lá no meu Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Através das redes sociais você envia sua pergunta, faz para mim o seu comentário a respeito do tema abordado aqui ou deixa para nós também uma sugestão de tema, de assunto que você quer ver abordado aqui. Você pode também, enquanto o programa acontece, fazer a sua pergunta através das redes sociais do programa. Fanpage, facebook.com/nossopgm e o Instagram, @nossoprograma. Por telefone, você participa ligando para 0 operadora 11 3337 5886. A gente fala hoje sobre exercitar o cérebro e também sobre exercitar o cérebro agora no Volta às Aulas, com o Dr. Igor Duarte, que é neurocientista e já está aqui para bater papo conosco.
Tem hoje também uma conversa sobre trabalho social. Eles vão a hospitais, fazem a alegria em momento de dificuldade para muita gente. Eu vou conversar com o Clerson Pacheco, que é o doutor Miojo, com o Miguel Gentili, que é o doutor Esparadrapo, e vou conversar com a Sandra Batista, que é a doutora Curica Bem Me Quer. Daqui a pouquinho eu converso com eles, a gente vai entender um pouco mais sobre esses personagens e o dia a dia dessas pessoas, dessa ação que eles fazem. Então, se você quiser participar, se você também faz alguma ação social e quer dividir com a gente, manda para nós nas nossas redes sociais, tá bom? Eu estou esperando a sua participação ou então liga 0 operadora 11 3337 5886. Vamos começar girando? Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde você que nos assiste ao Giro 821. Os americanos que vivem em estados mais frios esperam ansiosamente pelo fim do inverno. Por isso, uma tradição se mantém de pé: o Dia da Marmota. Milhões de americanos esperam ansiosamente para o Dia da Marmota. Uma tradição que literalmente uma marmota faz prognósticos para a próxima primavera. Desejando sair da neve, espectadores aplaudiram quando a marmota indicou que a primavera acontecerá mais cedo. O evento anual do Dia da Marmota ficou ainda mais popular pela comédia de cinema de 1993, Dia da Marmota, estrelada por Bill Murray. Muito bem, o giro continua. Você vai ver como funcionam os quartos reservados para supostos infectados pelo vírus da gripe da China. Para evitar a propagação de um vírus, os pacientes hospitalizados são tratados em salas especiais, as salas de pressão negativa. Um sistema de ventilação renova o ar o tempo todo e a pressão atmosférica é mantida mais baixa em comparação ao resto do hospital. O objetivo é impedir que o ar contaminado saia e o vírus se espalhe. O resto da sala é mantido hermético para manter a pressão negativa, portas, canos de água e interruptores. Existem duas antessalas. Na primeira entram os funcionários do hospital e vestem o equipamento de proteção completo: protetores de sapatos, luvas cirúrgicas, roupão à prova d'água, máscaras e toucas. Deve ser evitado qualquer contato com os lábios, olhos, catarro e gotículas de espirro ou tosse. Após o paciente receber o tratamento, os funcionários saem pela segunda antessala. Agulhas, roupas e tudo que entrou em contato com o paciente é removido e incinerado. Muito bem, para terminar, alguns produtos amaciantes de roupa contêm produtos químicos prejudiciais à saúde. Uma pesquisa quer fazer com que as roupas desse tipo fiquem sem contaminação. Dores desconhecem os produtos químicos potencialmente prejudiciais, que podem ser encontrados nos produtos para cuidados com a pele e nas roupas. Ingredientes artificiais como parabenos, que são usados para prolongar a vida útil de um produto para cuidados com a pele, têm sido associados a danos hormonais e de infertilidade. O formaldeído, também usado como conservante em produtos para cuidados com a pele, é conhecido como agente cancerígeno. O formaldeído também é um aditivo usado em algumas roupas para evitar rugas e manchas. Agora, uma pequena empresa pretende liderar esforços para substituir produtos químicos artificiais por proteínas de seda natural. A empresa, com sede em Medford, Massachusetts, está aplicando a biotecnologia moderna à seda secular para criar uma ativada. O processo de ativação da seda requer nada além de sal, água e calor, sem adição de produtos químicos. Dentro do laboratório, os casulos extraídos dos bichos da seda são lavados para remover seu revestimento externo pegajoso natural. Depois são secos e dissolvidos em água salgada. A mistura marrom e o xarope são então purificados pela remoção do sal. O que resta é a pura, líquida proteína da seda ou seda ativada. Pode ser usada em uma variedade de produtos para cuidados com a pele e roupas. Esta mulher, uma sobrevivente do câncer de ovário, disse que criou a empresa para oferecer aos consumidores alternativas naturais a produtos com ingredientes potencialmente prejudiciais. Segundo a empresa, a seda ativada também traz benefícios para as roupas do dia a dia.
Muito bem, você pode me seguir pelo Instagram no @João_Ruth. Jaqueline, volto amanhã, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Até amanhã, se Deus quiser, João. Tchau, tchau. E agora a gente vai bater papo, esclarecer as nossas dúvidas sobre um assunto que eu amo, que é o funcionamento do nosso cérebro. Eu estou recebendo aqui o doutor Igor Duarte, que é neurocientista e conversa com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Jaque. Boa tarde, prazer te receber aqui novamente, É sempre viu? um prazer estar aqui e falar de cérebro, que eu amo falar sobre cérebro. E olha, doutor, as perguntas, quando a gente fala sobre esse assunto, vão surgindo até do que a gente pensa no popular. A primeira coisa que eu queria entender é: a ciência explica se, de fato, algumas pessoas são mais inteligentes do que outras? Olha, primeiro que no passado eles mensuravam grau de inteligência com um único dado. Então eles utilizavam, por exemplo, matemática. Então hoje nós lidamos com múltiplas inteligências. Então pelo menos 10 inteligências: inteligência emocional, inteligência sobre relacionamento, inteligência espacial. Então, por exemplo, o indivíduo que conhece muito matemática, ele é extremamente inteligente em matemática. Não significa que ele é mais inteligente do que aquele que lida bem com letras, por exemplo, um escritor, que é um outro tipo de inteligência, entendeu? Então, ele é inteligente nas letras, outro é inteligente em números, tem inteligência musical. Cada um tem a sua inteligência. Agora, é possível você estimular todas essas inteligências e ficar bom em todos os assuntos possíveis. É possível, é só estudar, treinar, consegue. Quero começar já te perguntando sobre as crianças. Eu estava conversando com alguém recentemente que me falou, né? Com os meninos isso acontece muito, ou com as meninas também, mas com os meninos eu já vi, por ter vários sobrinhos, eu já vi isso se repetir. Chega uma fase que geralmente eles gostam muito de dinossauro. Então eu tenho alguns sobrinhos que sabiam todos quais eram. E conversando com alguém que não é da família, uma mãe me expressou uma preocupação. Ela falou: nossa, meu filho já vai fazer 4 anos e desde quando ele começou a gostar muito de dinossauro, o assunto dele só é esse, só quer desenho de dinossauro, só quer música de dinossauro. Tô começando a querer trocar esse foco. É importante os pais incentivarem quando verem que a criança foca muito numa coisa só? Eu acho que se tiver demais e o pai perceber que sim, é interessante dar outro instrumento para essa criança. Mas normalmente isso é fase. Tem uma fase que ele gosta do dinossauro, depois ele vai esquecer. Quem é pai e mãe já sabe que numa determinada fase ele gosta de um personagem de desenho específico, depois ele deixa de lado, aí já adquire um outro que tem uma característica mais ligada com a idade dele, entendeu? Mas isso é comum, a não ser que o pai perceba que aquilo realmente está passando do limite, aí acho que é interessante trocar a ferramenta para desenvolver, inclusive, para a criança conhecer outras ferramentas e se desenvolver melhor. Doutor, aliás, é importante oferecer escolhas para as crianças desde cedo? Claro, isso é importantíssimo, que a criança tenha um leque amplo, entendeu? É um problema as crianças que as famílias às vezes não têm tantas condições de oferecer e aí fica focado em uma coisa só. Então é interessante, do ponto de vista cognitivo, sim, oferecer para a criança brinquedos, oferecer uns games diferentes, oferecer não apenas isso, mas oferecer outras possibilidades, fazer viagens diferentes, uma escola de idioma, tudo isso é importante para a criança, para desenvolver. E quando faz isso, os pais percebem que há uma evolução muito grande. Inclusive, quando coloca a criança numa escolinha, especializada no ensino infantil, a criança tem um salto muito grande. Isso é importante. Sim. Falando nisso, eu estou bem nessa fase que eu coloquei o Davi na escolinha. Eu estava comentando aqui fora do ar com o doutor Igor. O Davi está na escolinha há 3 semanas. E não só em casa, como no dia a dia, quando a gente sai, é uma evolução. O meu marido falou: Jaque, mas isso não aconteceria há 3 semanas. A gente foi comer no sábado e daí tinha um espaço para as crianças, que era uma sala com vidro, né? E eu fui com o Davi brincar. Tinha um brinquedão daqueles que as crianças escalam e tal. A comida chegou, eu falei: filho, vamos lá comer com a mamãe. Não, mamãe, eu quero ficar aqui. Eu falei: filho, só que a mamãe e o papai vão comer. Ele falou: vai lá, mamãe. Depois o neném vai. Ele já está independente. Eu não acredito. Só que há 2 semanas, há 3 semanas, isso não aconteceria. Pode ser tão rápida assim essa evolução? É muito rápido. Ele pega o exemplo rápido do convívio social de crianças que têm a idade dele. É recebendo o comando de um professor, uma professora especializada. A professora sabe o momento certo de utilizar a dinâmica com eles. E aí, o cérebro da criança é fantástico. Então ele processa com uma velocidade muito rápida, aprende com uma velocidade muito rápida. Vocês se espantaram com as 3 semanas, mas eu de verdade não me espanto, porque de criança tudo é possível. É impressionante. Eu falei que
Depois de 2 anos e 3 meses, eu e meu marido começamos a assistir um culto inteiro agora, porque ele fica na escolinha da igreja, coisa que ele também não fazia. Nas últimas 2 semanas ele ficou. Agora ele está mais independente, não é? É isso que as mães, elas procuram e é isso que elas encontram quando colocam o filho para se socializar numa escolinha, e aí o resultado é fantástico e rápido. Só que é isso também que dá susto nas mães. E aí como é que a gente equilibra isso, doutor? Olha só, a mãe, ela acostumou a cuidar demais do filho, principalmente se é menino. Você tocou até no ponto aí, que é o menino e um tipo de brinquedo específico. Uma das minhas linhas de pesquisa é justamente sobre meninos e meninas, sobre o cérebro de um e o cérebro do outro. Tem alguns pontos diferentes, mas o que chama atenção, e aí quem é pai de mãe, quem é pai de menino e de menina ao mesmo tempo, sabe que a menina é muito independente e o menino, normalmente, ele é dependente muito da mãe. E aí a mãe e o filho ficam muito próximos. Quando o menino começa a querer ficar independente demais, a mãe sente aquela falta. O primeiro sentimento é, eu estou perdendo o meu bebê, mas isso é normal, ele precisa tomar o caminho dele e começa agora de criança. Gente, ele fez um desenho, e eu tenho até um motivo para eu estar colocando isso, eu já vou fazer uma pergunta para o doutor. Ele fez um desenho, eles pediram para fazer um desenho dele brincando com os amigos e eu fui deixando ele fazer o que ele queria, tava aí meu marido. Desenha dentro do quadradinho aqui e tal, ele foi desenhando. Aí ele fez desenho, eu falei, quem é? A mamãe? Ele, não, é a tia Maiara. Aí eu falei, e aqui, a mamãe? Não, aqui é o Pedro. Eu falei, e aqui? Aqui sou eu. Eu falei, o que mais? Ele, e o parque? Eu falei, a mamãe não tá no desenho? Não tá a mamãe no desenho, não tá. Como que é? O que está acontecendo? E aí, você que tem seu filho, tem várias amigas agora de filhos com 2 anos, 3 anos que ingressaram na escolinha e já começam a ver essa mudança. O que está acontecendo com a criança nesse momento? Não significa que, nesse contexto, que o pai é menos importante do que aqueles personagens que ele colocou. É que naquele momento ele expressou o sentimento dele ali. Eu já fui numa festa de criança que o primeiro pedaço de bolo foi para pessoas que... Não tem essa que o primeiro pedaço tem que ser para a pessoa mais importante. Ou para a mãe, para o pai, para o irmão, né? Foi para uma pessoa que, teoricamente, não tinha tanta importância, mas naquele momento foi importante. E aí ele escolheu ali. E os pais ficaram, obviamente, muito chateados. Eles entenderam depois. A criança faz isso. A gente fica esperando deles e eles sempre têm alguma coisa na manga que surpreende a gente. E a mais, assim, né, doutor? Sempre além. Nesse momento, como os pais, tanto para as crianças que ficam com os pais, às vezes ficam com os avós enquanto os pais trabalham, como para crianças que vão para a escola, o que é importante a gente incentivar nessa fase 2, 3, 4 anos, para que essa criança já vá exercitando o cérebro? Dá para fazer isso? Ela precisa ser independente. Tem que tomar cuidado, porque há uma tendência da gente querer fazer tudo por eles, entendeu? E aí você limita o aprendizado dele. Mas ele não sabe ler, mas ele precisa ter o contato com o livro. Mas a mamãe quer ler, a mamãe não quer ler. Isso faz parte da mamãe, do instinto materno de querer estar ali perto. Deixa que eu leio para você. Porque não eu que vou ler, não, deixa ele ler. É importante o contato dele, para ele se desenvolver, para ele aprender sobre o livro. E uma coisa que é importante, para ele pegar gosto pela leitura, porque lá na frente a leitura vai ser importante para o estudo dele, vai ter um impacto positivo no estudo. Mas a proximidade dos pais é fundamental. Isso já tem vários trabalhos que dizem isso. Por exemplo, crianças que estão em orfanatos, até são bem cuidadas, o cérebro não desenvolve tanto, não aumenta de tamanho. O cérebro de uma criança de 4 anos que convive com seus pais, recebe carinho, recebe a proteção, é maior do que o cérebro de uma criança de 4 anos que não tem a presença dos pais ali literalmente em volta. Então a presença do pai ainda não se sabe por quê, não sabe ainda. Talvez daqui a algum tempo a gente tenha a resposta, mas só a presença do pai, aquela segurança, aquele conforto, é fundamental para o desenvolvimento do cérebro da criança. E aí, doutor, quero entender sobre a importância ou não da frustração. Eu vou chegar já na fase adulta, mas eu quero aí começar ainda para essa idade, até 6, 7 anos, que eu vejo as crianças fazendo birra, querendo que seja do jeito delas, mas muitas vezes elas precisam ouvir não. A frustração também é importante? É importante. Eu vou fazer um paralelo com o sistema imunológico.
A criança precisa ter, o organismo precisa ter contato com as coisas do ambiente, com o que tem em volta, para o organismo reconhecer aquilo e conseguir combater aquilo, se aquilo, vamos dizer assim, agredir demais. Proteger demais, você está deixando da criança aprender, a criança está deixando de aprender. Lá na frente, as frustrações elas virão porque não existe alguém que não passou por algum percalço. Essa criança não vai saber lidar com isso. Aliás, muitos jovens hoje são extremamente inteligentes, entre aspas, eles conseguem acessar o site de empresas, aí, burlar códigos, mas se a namorada não quiser mais ele não consegue lidar com aquilo, ele não tem inteligência emocional. E aí quer até dar cabo da própria vida, porque ele não sabe lidar com aquilo. Doutor, e aí esse desafio para que a gente possa tentar criar as crianças, entregando para ela o maior número de ferramentas para que ela possa ter habilidade em tudo. É muito fácil quando a gente vê uma criança, por exemplo, que gosta de música, ela pegou ali um violão, já logo teve facilidade, ou na bateria, aí tá ali com seus 8, 9 anos, o que os pais pensam, vamos incentivar, vamos colocar para fazer música. Se bobear, a gente quer que o universo da criança vire só aquilo. Mas qual é a importância de abrir esse leque? Olha só, primeiro que é importante que a criança seja criança, porque senão você coloca na escola de música e aí ela sai da escola de música, nada contra, por favor. Coloca na escola de inglês, aí vai para a escola de francês, e aí vai para a academia, e ela não tem tempo para ela ser criança, para ela fazer brincadeiras de criança daquela fase. Porque se ela cresce sem isso, faz falta lá na frente. Faz falta. Às vezes até num diálogo, você sempre tem uma história sua para contar do que aconteceu lá no passado, porque você teve uma fase. Eu até entendo que os dias atuais é mais difícil de deixar a criança, entre aspas, mais livre, mais solta, por conta do quesito violência. Mas os pais precisam preparar um terreno e deixar essa criança ter um espaço em um momento só para ela ser criança. Se tem condições de oferecer cursos, de oferecer ferramentas, importante, mas tomar cuidado para não sobrecarregar a criança, tem que saber dosar. Doutor, a imaginação, que para algumas crianças é mais fértil, para outras menos, até mesmo para os adolescentes quando precisam escrever uma redação, a ciência fala alguma coisa sobre o cérebro e a imaginação? Olha só, primeiro, a imaginação é uma coisa do cérebro. O cérebro, vamos dizer assim, motivado é o cérebro criativo, é o cérebro que cria. O indivíduo não tem motivação nenhuma, normalmente o cérebro tende a ficar, vamos dizer assim, em stand-by. Então ele não está raciocinando em nada. O homem tem muito isso, que eles chamam de caixa do nada, fica ali paradinho. Não queria falar, mas tudo bem. Quando tem uma motivação, e aí o cérebro está sempre procurando novas fontes, novas ferramentas, criando alguma coisa, quando tem motivação. Então, o importante é motivar. Aliás, uma das funções primordiais, tanto dos pais quanto dos professores, é justamente, mais do que ensinar, é motivar. É explicar que aquele estudo, aquele tema, serve e é muito importante para tal atividade. Porque senão a criança cresce, o adolescente fala, eu não sei para que serve isso. Eu estou aprendendo uma coisa que eu não sei para que serve. Qual motivação que ele tem? Não tem motivação nenhuma. Isso acontece muito com o ensino de matemática. Quando encontra um professor que tem uma habilidade de motivar, aí essa criança, ela consegue, ela entende aquilo, pega o gosto e fica com a inteligência matemática apurada. Agora, doutor, para quem já se tornou adulto e quer exercitar o cérebro, fica mais difícil ou é possível? Cada vez que o tempo passa, vai ficando mais difícil. Mas o cérebro é um órgão fantástico. Ele consegue se adaptar, ele consegue se melhorar até o fim. Até os 110 anos, o cérebro está aprendendo, ele está se moldando, se melhorando. Claro que se a gente não tiver nenhum problema associado, que é possível acontecer no meio do caminho, mas o cérebro ele consegue se adaptar, ele consegue se melhorar, ele consegue reter informação. Qualquer idade. Quando é criança, com uma facilidade muito grande. Não só para cérebro, qualquer coisa. Uma criança, por acaso, fraturar um osso, com 10 a 15 dias já está consolidado. Um adulto já leva 1 mês ou 40 dias. Um senhor de 80 anos
já leva alguns meses, dependendo da situação, nem consegue mais consolidar, porque o metabolismo está muito lá embaixo. Mas a criança, ela consegue não só aprender com uma facilidade muito maior, mas reter muito dessas informações. Doutor, fala um pouquinho com a gente sobre aprender e decorar, porque tem coisa, vou dar um exemplo aqui, tabela periódica. Aprender ou decorar? Tem que decorar um pouco de coisa. Explica isso pra gente, como que o cérebro reage a isso? Porque eu mesma, na época, decorei quase a tabela periódica inteira. Não me pergunta agora onde tá nada. Me vem até um desenho aqui no cérebro de como ela é, ó, mas não consigo já me lembrar. Então, a tabela periódica era preciso, vamos dizer assim, lembrar apenas para fazer o exercício da prova. Talvez hoje ela não tenha importância no dia a dia, no trabalho. E quando algo é muito importante, no caso para você, para o seu trabalho, que é a sobrevivência da família, há uma tendência da gente não apenas ler ou transcrever, mas a gente colocar aquilo em prática, a gente fazer. De repente, quem trabalha com isso tem a tabela fácil na mente, é isso? Ótimo, pergunta para um químico, ele vai saber te responder tudinho, entendeu? Porque aquilo faz parte da profissão dele, faz parte do sustento dele, da família dele. Entendeu? Mas o decorar e o aprender de verdade tem relação com a memória. Então, no cérebro tem algumas áreas relacionadas à memória e essas áreas têm memórias relacionadas a tempo, em quantidade de tempo. Por exemplo, tem de cada lado do cérebro tem uma área que chama hipocampo, que essa área armazena a informação por alguns minutos apenas. Então, vou dar um exemplo para você. Você quer ligar para a pizzaria e aí você pega o número lá da pizzaria no panfleto e aí você memoriza aquele número e passa o número para o telefone e já deixa o panfleto, pede a pizza. Se a pizza não vier e aí você tem que ligar de novo, você já não lembra mais, porque aquele número ficou numa área do cérebro, que é uma memória de procedimento, e daqui 1 minuto, 2 minutos, aquilo já se apagou, porque tem que se apagar, não é importante aquilo ficar armazenado, se apagou e agora você tem que pegar novamente aquilo. Agora, quando você exercita, quando você coloca em prática, faz aquela tarefa, vai para uma outra área do cérebro, que é uma área onde ela permanece por semanas até meses. Alguns especialistas dizem que, dependendo da informação, fica por anos. Se você manipula alguma coisa, a chance daquilo ficar aderido no seu cérebro, a memória ficar ali enraizada por muito tempo, é muito grande, a chance é muito grande. Então, são duas formas. Agora, tem uma outra que é relacionada com as emoções. Então, se você tem um tema relacionado com algum fenômeno, algum aspecto emocional, aquilo mesmo que você não queira, a tendência é de você não esquecer mais. Por exemplo, a música que estava tocando no dia que você conheceu o seu esposo, o seu marido. Uma ocasião especial. Tudo que aconteceu ali é associado com a música e é gravado numa área do cérebro permanente, porque aquilo foi muito importante para você. Aliás, lembrei até agora de quando eu entrei na igreja, o meu marido estava cantando a música na primeira vez que a gente já se conhecia antes, mas quando a gente se reencontrou. Você falou, eu lembrei inclusive desse dia, né? E aí você não necessariamente precisa querer lembrar. Se tocar, né? A música é automático. O cheiro. Inclusive, a área onde formam memórias, a área de processamento auditiva e a área de processamento auditiva, elas são muito próximas. Por isso que música e cheiro resgatam a memória com uma facilidade muito grande. O que os professores fazem? Eles contam uma história. E aí, no meio da história, eles colocam o conteúdo que ele quer que o aluno nunca mais esqueça. Os bons professores têm sempre essa artimanha. Na minha época tinham rimas, né? Aí você lembra da rima, músicas, né? O professor conta uma piada. No meio da história tem a informação. Às vezes você não lembra mais, mas você lembra da história. Se você for na história, a informação vem à tona. E aí você consegue, por exemplo, fazer aquela fórmula matemática que, para memorizar ou para decorar, às vezes é até impossível. Doutor, o senhor falou sobre o tempo que isso fica armazenado. Esses dias a gente estava conversando na produção sobre uma palavra, sobre a nova regra da língua portuguesa, e daí alguém me falou sobre crase, e daí eu dei uma explicação lá do artigo e tal.
Eu acho que essa aula foi na 4ª série. Quando eu estava explicando que tem que ser o artigo, mas não sei o que, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, e eu lembrei da frase, do exemplo que foi dado. De algumas regras da língua portuguesa, eu me lembro dos exemplos dados na escola, sei lá, 4ª, 5ª série. Por que isso acontece com a gente? Porque de alguma forma, foi importante para você. Você correlacionou aquela informação com o seu dia a dia e não precisa você dizer que aquilo é importante, tá? O seu sistema nervoso entende aquilo como importante, talvez até de uma forma inconsciente, e aquilo fica armazenado lá. Às vezes fica latente por um tempão. É só na hora que precisa, às vezes que momento, vem, né? Em algum momento precisa e aquilo vem à tona. Tá? Você falou para ir pro intervalo, Rô? Foi isso? Eu vou pro intervalo, então, tenho muitas perguntas. Deixa eu mandar um abraço para Rita Ferraz de Vasconcelos, que está assistindo a gente. Ela é prima da Carmela. Ó, um beijo para você. Um beijo grande para Carmela também. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E eu vou pro intervalo perguntando isso. A Carmela é a sogra da minha irmã. E ela teve gêmeos, meu cunhado é gêmeo. Eu queria saber se o cérebro dos gêmeos funciona igual, diferente. A ciência fala sobre isso, você me explica daqui a pouco. Eu vou pro intervalo e já volto. Não sai daí. Nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente fala sobre um trabalho social muito importante. Estou recebendo alguns artistas aqui que daqui a pouquinho conversam com a gente. Mas agora a gente volta para o bate-papo exercitando o cérebro com o Dr. Igor Duarte, que é neurocientista. Doutor, eu falei um pouco sobre os filhos da Carmela, um deles meu cunhado, inclusive, que são o Vitor e o André, que são gêmeos. Uma certeza a gente tem. Os pais ficaram um pouco enlouquecidos? Ficaram um pouco enlouquecidos. Mas fora isso, a pergunta é: o cérebro dos gêmeos funciona de uma maneira, de um jeito parecido? Olha só, quando o gêmeo é idêntico, na teoria, eles são idênticos, até a célula. Então eu costumo utilizar isso para o meu aluno entender, eles são iguais biologicamente, se o gêmeo for idêntico. Por exemplo, se um gêmeo tiver um filho e fizer o exame de DNA com o irmão gêmeo, dá que o irmão gêmeo é pai também, porque a genética é exatamente a mesma. Teoricamente, o cérebro deveria ser o mesmo. Eu não estudo gêmeos, mas eu estudo lateralidade. A gente está estudando lá na universidade agora por que as pessoas escrevem com a mão direita ou com a mão esquerda. Ninguém sabe se é genético, se não é. E eu encontrei na literatura que 30% dos gêmeos univitelínicos, os gêmeos idênticos, um é destro e o outro é canhoto. Então... Uau. Me conta aí, Carmela, se eles são, que eu não sei. Então o cérebro não é diferente. Agora, por que isso acontece, continua um mistério. Talvez seja a forma como processa as informações que recebe. Tenta, vamos dizer assim, seguir os passos ou copiar a mãe, o outro copiar o pai. Não se sabe ainda. Então, não dá para afirmar que o cérebro é exatamente igual, embora a biologia diga que é igual. E o quanto ela disse que um deles era para ser. Um deles era para ser destro. Mas aí também tem isso, né? As mães corrigem quando o filho é destro, né? Então, ainda existe isso, né? Por exemplo, na minha pesquisa é difícil você encontrar ou destro verdadeiro ou canhoto, principalmente o canhoto verdadeiro, porque ser canhoto sempre foi classificado como algo ruim. E aí os pais sempre forçaram com a mão direita. É isso que ela está falando, que um deles parecia, que é o Vitor, né? O meu cunhado, parecia que ia ser canhoto, mas aí ela foi forçando para ele ser destro. É tão complicado isso, porque há um risco nos pais. Ó, puxando a orelha. Aí, ó. Porque se há uma tendência em ser canhoto e força a ser destro, pode desenvolver alguns problemas associados, como dislexia, como problema de fala, associado a isso. Então, o ideal é deixar a criança desenvolver de forma natural. Se vai ser canhota, vai ser canhota. Mas sabe o que eu percebo? É que isso era mais comum na nossa época, quando a gente era mais novo, né? Hoje já melhorou, né? Hoje está mais tranquilo. Hoje, então, você encontra uma sala de aula que tem carteira dos dois lados. Mas ainda, se você analisar, o mundo é feito para destros. A porta é feita para o destro entrar. Os instrumentos musicais foram feitos para destros. Olha que interessante, não é o nosso assunto aqui propriamente dito, mas já que a gente começou a falar, né? Ela me falou aqui que um deles fazia o O ao contrário. Será que pode ter isso? Pode ser. Que interessante, pode ser. De né? repente, a lateralidade dele era a esquerda e ela condicionou a ser a direita. Eu vou falar pro meu cunhado, surpresa, você é canhoto. E aí, dentro disso,
dentro do que a gente, inclusive, vai aprendendo com a ciência do que é certo e do que é errado, porque a gente está falando de algo... a minha mãe fala que quando eu comecei a escrever, eu tinha certa habilidade com as duas mãos e ela sempre incentivou para que eu fosse destra. Porque é o que acontece, para você né? ser igual ao mundo. Porque se for parar para pensar, tanto onde coloca o mouse, como quando a gente dirige, há um desequilíbrio ainda, né? É tudo feito por destro e para destro. É tudo feito assim. Então, o canhoto, ele vive um problema, porque ele vive num ambiente feito para destro. E aí, o canhoto, ele tem que se adaptar, inclusive, para escrever. Então, nós escrevemos assim, ó. A letra vai ficando e a mão vai. O canhoto, ele escreve e vai borrando. Então, a escrita foi desenvolvida por um destro. Uau. Mas não é tudo de ruim. Os grandes gênios eram canhotos. A gente não tem explicação para isso ainda. Não, ainda não tem explicação. Tem estudo correlacionando que talvez a genialidade esteja no hemisfério esquerdo, né? Tem uma passagem bíblica que eu não vou lembrar agora, que fala sobre os canhotos. Então, um exército eram 600 canhotos. E aí eles atiravam com a funda num fio de cabelo e não erravam. Então, eles eram atiradores de elite de funda. Sensacional. Os canhotos. Então, eles são sempre especialistas em alguma coisa. Aí não se sabe se é porque eles têm que vencer a dificuldade do ambiente ou se realmente a genialidade está do lado direito do cérebro, porque o controle é cruzado. E aí eu quero te fazer uma pergunta sobre o que acontece também com essa influência do meio. Porque eu sei que tem uma questão genética, até mesmo na inteligência, em como o cérebro funciona. Eu estava brincando aqui fora do ar o quanto que meu filho começou a falar cedo, que talvez tenha alguma coisa, alguma relação genética. Mas aí eu também me pergunto, quanto isso não é fruto do meio? Porque eu falo 24 horas sem parar. Eu posso garantir para você, favor. é 50% e 50%. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um gênio da música, Mozart, o pai dele também era músico. Então, ele nasceu com a influência genética para ser um grande músico, mas ele tinha um ambiente todo favorável para isso. A gente pegar um jogador de futebol, Pelé, maior atleta de futebol da história, o pai dele também era. Então, além do pai ser, ele já tinha aquela herança genética. O meio onde ele conviveu é assim. A gente pegou um atleta de agora, o Neymar também, o pai dele também era jogador de futebol. Então, tudo isso conspira a favor. Quando tem essa junção, Quando tem essa junção. Eles sabem, eles fizeram um teste com ratinhos. Então, o ratinho da terceira geração já recebe algum comportamento, por exemplo, do avô. Então, eles colocavam uma buzina e eles davam um choque no rato. Buzina e choque. O filho desse rato, ele continuou dando a buzina e o choque. O avô já não precisava mais, o neto não precisava mais dar o choque. Dava a buzina e ele já se assustava, porque a informação sobre o choque associado ao barulho já veio na terceira geração. Então, é rápido aí esse tipo. Então, não me surpreende, por exemplo, você dizer que o Davi fala bem, porque você também fala muito bem. De repente ele pegou já isso. Já pegou pela 1 mais 1, né? Porque se é genético, mais o meio, juntou as duas coisas. E aí o né? ambiente onde vocês vivem, você conversa muito com ele, favorece. E aí, doutor, vamos entender sobre o estresse? Quero entender sobre o estresse e o cérebro. Se o estresse ajuda o desenvolvimento, até mesmo a questão do exercitar o cérebro, se o estresse atrapalha ou se depende? O estresse é importante para o desenvolvimento. Mas algumas definições sobre estresse são possíveis. Eu gosto de uma, que estresse é excesso. Tudo que está em excesso vai atrapalhar, seja o que for, está em excesso. Então, o indivíduo que fica o dia inteiro no trânsito de uma cidade complexa como São Paulo, se for uma vez na vida, ele vai até gostar daquilo. Ele veio de uma cidade do interior e falou, nossa, que legal, eu estou aqui no meio do trânsito. Agora, se você trabalha com aquilo, a sua rotina é aquela, 15 dias depois você já não está mais gostando daquilo, porque aquilo vai fazer mal. O organismo libera substâncias químicas. Essas substâncias químicas atrapalham o funcionamento. Então, por exemplo, um hormônio produzido durante atividades estressantes é o cortisol. Esse cortisol, ele normalmente é produzido durante a noite e você gasta ele durante o dia. Então, durante o dia você vai gastando o cortisol, quando chega às 9 da noite, ele está bem baixinho e você fica sonolento, dorme e repõe ele durante a noite. Se você está estressado, você produz ele demais durante o dia.
Você chega à noite, você não consegue dormir por conta do estresse. Você fala, meu cérebro não para de funcionar, meu corpo está até cansado. Exatamente, o cérebro está sempre... Porque o cortisol, ele foi desenvolvido para o seu cérebro ficar ligado mesmo. Então você tem que arrumar um equilíbrio na sua vida. Acontece muito com os empresários. Os empresários, normalmente, é o primeiro que chega na empresa e é o último que sai da empresa. Quando ele chega em casa, que aí ele toma um banho, que aí ele pensa em relaxar, ele ainda está sob o efeito do cortisol, o cérebro dele está tentando resolver todos os problemas da empresa, ele não consegue dormir. Aí ele vai procurar um psiquiatra para tomar medicamento para poder dormir e, na verdade, ele consegue resolver isso com equilíbrio. E aí, doutor, queria também saber sobre o estresse de situações. Então, por exemplo, o estresse de uma prova, o estresse de uma reunião de trabalho. Esse estresse que é pontual, ele pode atrapalhar o que a gente fala que, na minha época, né? Era dar branco, hoje eles falam bugar, sei lá. Quando o cérebro aí não funciona, não lembra de algumas situações que são corriqueiras, sei lá, algo fácil, algo que essa pessoa tem decorado ou memorizado. Pode ser por causa do estresse? É o estresse. Esse hormônio cortisol, ele atrapalha essa área da memória, que é o hipocampo. Inclusive, tem muitos relatos, tem dados científicos sobre situações estressantes com certa frequência e a morte de neurônios dessa área específica, que é o princípio da doença de Alzheimer. Então, o estresse pode ter um papel fundamental no desenvolvimento dessa doença. Agora, ele é pontual, esse é um estresse pontual, ele pode atrapalhar e dar esses brancos. Esse é a explicação mais plausível para os brancos, porque você sabe, mas naquele momento a informação foi embora. E agora? Você está sob um efeito de estresse. De repente o indivíduo vai falar sobre as câmeras. Hoje, muitos dos cursos são feitos gravados. O professor sabe explicar bem, ele é um excelente professor, mas quando liga a câmera, tem um estresse, né? Ele fica com a sensação de medo. E aí, apaga tudo. Como pode? Ele sabe, ele tem todas as informações. Depois que ele levanta, vai embora aquele estresse, relaxa, a informação vem. E aí ele fica muito triste. Aí é um problemão, né? É um problema. Como é possível lidar com isso, doutor? De novo, vai ter que encontrar o controle, o equilíbrio? É a rotina, tem que fazer muito aquilo. Por exemplo, o jovem que vai fazer o vestibular. Há um peso muito grande, a família deposita isso, às vezes o professor fica em cima do aluno, o aluno vai fazer aquela primeira prova e a prova do vestibular, e aí ele tem um branco. Então, qual que é a ideia? O jovem entrou no primeiro colegial, ele precisa começar a fazer os vestibulares como treineiro, para ele saber como faz. Quando ele chegar para fazer a prova dele, ele já sabe de tudo, ele não tem medo e do inesperado. O conteúdo ele sabe, às vezes ele fica medo, ele fica acanhado, com vergonha do que vai encontrar, porque ele não conhece, é desconhecido. Tudo que é desconhecido para a gente causa espanto, causa medo. Então você tem que vivenciar aquilo várias vezes. O professor que não consegue mais falar para as câmeras numa aula gravada, na terceira ele já está melhorzinho e aí vai embora, ele acostuma com aquilo. Então a gente acostuma com a situação, nosso cérebro se adapta àquilo e nós evoluímos. Doutor, tem gente que funciona, tem cérebro que funciona melhor sob pressão? Penso, por exemplo, em atletas que precisam pensar rápido quando estão exatamente sob grande pressão, Tem, né? mas é treinado. Por exemplo, o político normalmente ele tem, eu não falo de político aqui, nem de política, o político normalmente ele já tem aquela característica e tem alguns pontos a ser trabalhado. Por exemplo, você já assistiu um debate político, perceba que quando um faz uma pergunta muito complexa, o outro não responde. Mas o outro fica argumentando ali, aí quando volta a câmera, o que pergunta fala, ele não respondeu nada, mas já passou. Já foi. Não, já foi. Então ele se saiu bem ali, ele raciocinou. Porque se uma pessoa que não está acostumada e alguém te faz uma acusação muito séria, há uma tendência da gente ficar estressado e não ter mais informação nenhuma. Então é treinado. E acredite, tem escola para isso. Uau! Para treinar. Dependendo da profissão, isso é necessário, né? Já diriam, se é certo é outra história, mas é necessário, né? Tem inclusive curso para ensinar a mentir. Uau! Para o cérebro, a mentira, ela só existe uma vez. A segunda vez, para o cérebro, não é mais mentira. Sabe aquela informação? O cérebro fala aquilo, né? E ele há uma tensão, mas quando ele vai falar de novo, ele já falou aquilo, ele já sabe todo o caminho, então já não tem mais as reações. É possível, sabe, a máquina detector de mentira? Se o indivíduo falar a mesma mentira 10 vezes, a máquina
tem uma chance dela não pegar ele no detector. Uau! Então, vamos pensar nisso, no quanto isso é interessante, porque quando a gente busca uma informação, então se alguém te pergunta, o que aconteceu aquele dia? Tem um lado para onde a gente olha naturalmente, já tem um comportamento do que é se lembrar. A Isso. pessoa que vai mentir, por exemplo, estou pensando aqui, lógico, você está pensando aí assim que nem eu, deve estar pensando numa pessoa que roubou, uma pessoa que matou, né? Que vai contar uma mentira, se ela for bem treinada, ela consegue até enganar, Exatamente. é isso? Porque a mentira, quando ela disse aquela mentira a primeira vez, aquilo vira memória. Então você falou do movimento dos olhos, tem uma relação de quando você movimenta os olhos e extrair memórias. Aquela mentira já está na memória, então ela é uma verdade. Então quem está analisando aquele indivíduo que foi treinado não consegue mais determinar se aquela informação ele inventou naquele momento ou se ele realmente buscou aquilo. Então ele consegue burlar isso. Uau! Doutor, vamos falar de volta às aulas? Vamos. Porque lembrei agora que a gente vai entrando. Vou indo embora, se deixar. Vamos falar sobre por que eu tenho a impressão, a gente está falando de volta às aulas, mas até mesmo quando a gente volta ao trabalho. Quando eu voltei da licença maternidade, na primeira semana, eu falava coisas que eram facílimas erradas. Eu confundia coisas que eram óbvias. Falei, gente, que fiquei quase 6 meses fora, né? Tô precisando aqui voltar. Exercitar. É uma coisa que eu já fazia há 10 anos, eu fiquei 6 meses sem fazer, parece que deu uma atrapalhada aqui no cérebro. Para voltar a estudar, para de repente um adulto que ficou muitos anos sem estudar e volta agora, ou até para as crianças que ficaram alguns meses longe, pode ter uma diferença mesmo? Pode, mas é mais pelo medo do que a capacidade. Eu tenho alunos na universidade que já têm lá 40, 50 anos. Então, quando eles chegam, eles vêm com aquela ideia de que será que eu vou conseguir? Será que eu consigo? Tem 20 anos que eu não estou mais na escola. Eles me perguntam, você acha que eu consigo? É óbvio que você consegue. É só você querer. E o primeiro passo já deu, que foi se matricular. Mas principalmente na primeira semana, há aquele impacto, a fase de adaptação. Depois da primeira semana, há uma tendência de, vamos dizer assim, normalizar e aí flui muito bem. Mas o oposto também é mais ou menos uma semana. Quando você está estudando e vem o período de férias, a primeira semana de férias, ela não serve muito, porque o seu cérebro ainda está estudando. Uhum. Então, precisa desse período de uma semana, mais ou menos, para você diminuir o ritmo, aí você entra nas férias novamente. Doutor, para finalizar, minha pergunta é, dá para exercitar esse cérebro? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Caça-palavra, palavras cruzadas, a gente da outra vez aqui falou sobre os cubos mágicos, né? Montagem, tem alguma coisa, quebra-cabeça, que possa estimular? Tudo isso que você falou é verdade. Só que se você aprendeu, aí ele já não serve mais. Então você vai fazer palavra cruzada. E aí você já tem uma habilidade em encontrar palavras, né? Aí ela já não serve mais. O interessante é você mudar para um outro estímulo. E esse estímulo, às vezes, pode ser até videogame, por exemplo. Qual que é a grande ideia desses estímulos? É que o cérebro faz uma previsão, por exemplo, um videogame. Ele faz uma previsão que se você apertar o botão X, o boneco vai fazer um golpe e aquele golpe vai matar o seu oponente, por exemplo. E você aperta e ele dá o golpe e mata, o cérebro fica muito feliz, porque ele ele fez uma previsão e aquela previsão foi verdadeira. E ele fica motivado para fazer novamente. Isso é excelente para o cérebro. Você ficou bom naquele videogame? Esquece. Agora você precisa ir para outro, você precisa dar desafio para o seu cérebro. E aí, essa é a melhor forma de exercitar o cérebro. Esses joguinhos que tem no celular, tipo Candy Crush, essas coisas, pode ajudar mesmo? Pode ajudar. Que bom, Só tem, tá vendo? só Tô tem que cuidando tomar do meu cuidado, cérebro. porque senão você fica o dia inteiro naquele... Tem que ter um tempo. Quanto tempo para E- treinar o cérebro, doutor? Não entendi. Quanto tempo pode ser? Olha, eu Em diria alguma que atividade? de 10 minutos, meia hora por dia, nesse período, já é o suficiente. Não, as crianças me vê falando querer aí de ficar no videogame, videogame fala horas. assim, ó, o doutor falou que pode jogar videogame à vontade. Mãe, viu? fica tranquila, que o doutor disse que é bom pro cérebro, É né? bom, ó, recomendação. Doutor, obrigada por ter Eu que vindo. Volte mais agradeço. vezes. Venho, quando A chamar, gente eu ama venho. bater papo, a gente ama essa aula. Quem quiser entrar em contato, o site www.igorduarte.com. Tem o e-mail, assessoria@igorduarte.com. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, boa tarde. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta falando sobre um trabalho social muito incrível que alguns artistas fazem em hospitais. Eu já volto.
programa tá de volta e hoje é aniversário da Li, que é a namorada do Tico, que pediu, manda um beijo pra Li, que tá fazendo aniversário hoje. Li, ó, um beijo grande pra você, parabéns, Deus te abençoe. Muitos anos de vida, viu? Sucesso aí em tudo pra você. E agora eu vou apresentar, eles já estão aqui o quê? Felizes, eles já estão aqui brincando. Eu vou apresentar pra vocês o Clerson Pacheco. Clerson Pacheco. Não é só Clerson Pacheco, daqui a pouco eu vou falar tudo que ele é, tá? Que é coordenador desse projeto. Eu estou recebendo o Miguel Gentili, que é voluntário, e a Sandra Batista, que também é voluntária. Tudo bem com vocês? Tudo melhor agora, né? Daqui a pouquinho eu vou falar desses personagens que já estão prontos, né? Pra gente ver um pouquinho desse trabalho que vocês fazem, dessa arte. E eu queria começar entendendo com você, que é coordenador, como que começa esse projeto? Qual que é a sua ideia principal quando tudo começa? Conta pra gente. Olha, alguns anos atrás, o Sou Alegria nasceu com um palhaço e um hospital. Hoje nós estamos em 70 palhaços e estamos em 13 unidades, 3 delas em Piracicaba. Então são 10 aqui em São Paulo e 3 em Piracicaba. É uma soma legal, né? Porque é 10 mais 3 dá 13. E aí, eu achei ótimo. O Sou Alegria começou com uma vontade de fazer um trabalho um pouco diferente. Nosso público visitado é o adulto idoso e um foco assim extraordinário para o profissional da saúde. A gente acaba cuidando do cuidador. Quem é que cuida dele? O Sou Alegria. Então a gente vai para o hospital não só para levar alegria. A ideia nasceu de, vamos levar um pouco de reflexão, de bate-papo, de desplugar o paciente daquela internação, porque uma internação, ela às vezes ela é chata, né? Você está de acompanhante, você não está doente, mas está internado. Então o Sou Alegria vai lá para desplugar todo mundo da internação e levar as pessoas para um lugar legal, né? Num bom bate-papo. Você está desde o começo do projeto? Isso, eu que criei eu sou o fundador, sou o diretor do Sou Alegria, o diretor artístico. Esse primeiro palhaço foi você? Era eu, Dr. Miojo, que é o meu personagem, essa pessoa bonita e bem arrumada que está aqui ao seu lado. Tô vendo. Nasceu no servidor público municipal, eram visitas que eu fazia toda segunda-feira, sozinho, e aos poucos eu fui criando o que seria um curso para palhaços e quem quisesse ser voluntário passaria por esse curso para poder fazer parte então da trupe do Sou Alegria. Por que você fez isso pela primeira vez? Eu tive uma Há perda. quantos anos isso? Isso faz 15 anos. Eu tive uma perda muito significativa na minha vida e eu queria levar para as pessoas um pouco do amor que eu tinha no meu coração e que já não podia mais dar para ninguém. Eu falei, eu preciso expandir isso que eu tenho de legal dentro de mim. E aí eu descobri, por acaso, um grupo de palhaços e descobri também, por acaso, que eu era palhaço. Descobri que eu era engraçado. E aí eu fui me especializando, fui estudando, me aperfeiçoando até virar profissional. Hoje eu sou um palhaço profissional. Miguel, conta um pouquinho pra gente como é que você se tornou voluntário. Foi assim, nunca esperei fazer esse projeto. Falar desse projeto, para mim, é ficar embargado pela emoção, porque é uma coisa muito forte mesmo. Porque eu estava na minha vida esperando alguém aparecer para fazer alguma coisa. E eu descobri que esse alguém era eu. E eu aprendi, junto com o grupo, a fazer a diferença na vida das pessoas, que para mim foi muito representativo. Isso é tão importante, né? Acho que para quem está nos assistindo hoje, vocês já viram aqui que eu falo sobre fé, eu acredito no quanto Deus é capaz de modificar a vida da gente. Só que existe uma parcela de responsabilidade que é nossa para tudo que a gente faz. Então, às vezes, você está esperando alguém fazer alguma coisa por você e essa pessoa tem que ser você, né? Às vezes a gente não se encontra dentro de nós mesmos para trazer esse alguém para fora, né? Tudo bom, deu uma saidinha, mas já voltou, né? Voltei devagarzinho para não atrapalhar a Deu tudo gravação. certo, né? Conta um pouquinho você, pra gente, conta um pouco da sua história, por favor, Sandra. Eu conheci o Sou Alegria através de uma outra pessoa e eu vinha buscando o voluntariado. Eu sempre trabalhei com outras coisas e todo mundo falava que eu era engraçada, E assim, eu fui buscando, né? Fui buscar aperfeiçoamento. Mas o Sou Alegria, ele fez uma coisa muito interessante na minha vida, porque eu estava numa crise de depressão. E quando eu descobri o Sou Alegria, eu descobri que quando você se doa, quando você faz bem ao próximo, isso retorna. Isso é lindo. Sabe, a lei da semeadura, quando você semeia, você recolhe. Então, assim, foi muito bom para mim, porque assim, hoje eu não tenho dependência nenhuma de remédio, meu remédio é a palhaçada. Ai, que máximo! Então, assim... Daqui a pouco eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, quero perguntar como é que é esse dia a dia, como que vocês fazem para ir nos hospitais, mas quero ver um pouquinho dessa atuação de vocês. Eu vou apresentar agora eu vou apresentar os doutores, tá? O doutor Miojo, ele é palhacêutico,
E otonto? E otonto. 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 Eu sou otorrindo também, de vez em quando. Otorrindo. E PhD em idiotice plena. Nossa, show. Eu gostei. Eu acho que talvez eu tenha algumas coisas assim também. Às vezes tem. E agora, o doutor Esparadrapo, ele é especialista ele é, na verdade, besteirologista. Especialista em besteira, é isso? Especialista em besteira e em miolo mole. Miolo mole também. Exatamente. Achei interessante, agora eu me identifiquei muito. Muito, agora Achei muito, porque a doutora Curica Babycare, ela é especialista em tagarelice. Nem sei porque que eu me identifiquei. Não sei por quê, né? Não sei. Essa se eu entrevista falo ali muito. durou com o repórter. O quê? 40 minutos? 40 uma coisa minutos bem capaz do rápida. E eu ainda cérebro. tinha aqui um monte de coisa pra falar. Vamos fazer um pouquinho de como que é essa atuação? Vamos. No dia a dia? A Curica vai fazer com a produção aqui Com a produção? uma coisa Tá. que a gente faz dentro do hospital. Depois eu vou aqui, eu e o Dr. Drapo. Tá bom. Vocês podem olhar para lá, por favor? Isso, Todo mundo olhando para Dá lá. pra quem tá em casa fazer isso também? Dá, Então fica em pé, você que tá em casa. Fica em pé, levanta. Olhem para a direita. Isso. Para a direita, a mão. É a mão que na essa verdade, aqui é pra cá, né? Mas você falou pra cá, eu fui pra cá. Agora Para a esquerda. para a direita agora, que já olhou. Isso tá aí tudo quem tá- bagunçado, mas já eu não bagunçou tô mesmo. entendendo que eu direito fez Eles têm um perfil bom. Você viu o perfil? Ah, Olha lá. eles têm? Olha lá, ó. Perfil, pessoal que tem em casa e pessoal de vocês, perfil muito bom. Perfil Tá bom. Você também não Viu? achou que o perfil é bom? Muito bom. muito bom. Algumas, só para você entender o que a gente faz de vez em quando no hospital. Então, essa conversa mole, esse bate-papo meio idiota, ele serve, na verdade, como uma desculpa para você pescar a pessoa para o É o seu lado. quebra-gelo, digamos assim. É um né? quebra-gelo comecinho, né? que tem uma técnica. Isso a gente chama de ludicidade e a gente também usa, além da ludicidade, a escuta lúdica. Que aí quando eu jogo a brincadeira, a pessoa caiu na brincadeira, a partir dali eu já começo uma conversa. Ela nem percebe muitas vezes o que está acontecendo. Até né? porque eu imagino que num ambiente de hospital tem pessoas menos dispostas e pessoas mais dispostas. Pessoas que estão precisando muito, mas que estão tão tristes que nem se abrem para esse primeiro sorriso, não é? É verdade. E Então, o trabalho de vocês é conseguir chegar lá, né? conseguir chegar lá. A gente não se preocupa se não tiver sorriso. Se não tiver, não tem problema. Mas se ela falou dela, se ela conversou com a gente, isso já é o suficiente. Então a gente fala que o sorriso não é o principal objetivo. Ele tem que ser uma estratégia para a gente chegar até ele. Então, por exemplo, eu e o Dr. Drapo, nós vamos entrar agora no quarto e você é a nossa paciente. Tá. Exatamente. A câmera tá aqui com a gente? Vamos lá. Tá aqui. Ó, então nós chegamos... Ó, o Dr. Drapo, qual que é o seu nome mesmo? O meu, Jaqueline. Jaqueline, você é a nossa Jaqueline. É ela que é a Jaqueline? Tá escrito aqui no meu negócio. Ah. É Jaqueline. Tem miolo mole, parafuso, solto, minhoca na cabeça e sapo na garganta. Mas vamos... Sapo era a única coisa que eu não sabia, era o sapo. Era o mas sapo, já engolimos. Ah, tem razão, tem. sapo que Lembrei engole. agora que a gente engole o sapo. Mas a gente vai fazer uma coisa pra você que a gente nunca fez na nossa vida, pelo menos não nesse estúdio. Uau. Nós vamos abrir nosso coração pra você. Você permite que nós abrimos o nosso Nós coração? abramos, é o português, Abramos fala o direito. nosso coração pra você. Coração, ó. Uau, abrimos. meu filho ia adorar esse daqui. Pois é. Pode pegar pra brincar o que tem Pode. aqui? Pode. A gente trouxe uma coisa especial pra você. Vamos achar aqui que o pessoal aí da produção, eles falaram que eles fizeram uma votação. Todos eles aqui, ó. Vocês fizeram... Olha que eu pego vocês, Eles hein? votaram, ele ali votou 10 vezes, ele foi na fila 10 vezes. Ah, Andy, bem o jovem Foi. aprendiz ali. O jovem aprendiz. Aí ele falou que esse presente que nós vamos te dar, a câmera tem que pegar aqui, ó, na minha mão, tá? É você aqui no estúdio, é você no dia a dia. Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa boa, coisa legal. Foi É um bicho? É uma Que coisa... se for vai ser um problema. Olha só, é você. Eu sou casco duro mesmo, isso aí. Você Não, é tartaruga mesmo. Não, mas eu já transformei. Eu já transformei pra um casco duro. Não, esse mas é aqui. tartaruga mesmo, coisa mesmo. Tá falando que eu sou devagar? Não, Foi você que fez isso, Andy? É a Foi, né? longe- Você para de falar que não conseguiu. É a longevidade, não é? Não é? Foram eles. Ai, tá acusando vocês, não tô A gente entendendo. não sabe de nada, a votação veio de lá, não é? Eu Então, às pego vezes, vocês, viu? A Eu gente pego. entra no quarto com essa proposta e isso às vezes dá muito certo. Tem vezes que não dá, mas na maioria das vezes a pessoa fala, eu gosto de tartaruga, você já teve tartaruga? E aí a gente vai direcionando a conversa através da escuta para que ela fale não da doença, mas de uma tartaruga. E aí? É isso. Chegou o microfone, vou precisar que você fique com ele, tá? Se for te atrapalhar, você fala que eu A seguro. minha voz não estava saindo? É porque Eu acho que as pessoas não eu tô estavam fazendo- ouvindo. Eu não estava falando com a minha voz de locutor, vamos lá. Isso, pode ser essa Vamos voz. já aqui. Fazer crianças, vou pedir para todos só virar para frente. Pode ficar aqui, ó, no Vira pra meio. frente. Isso, Isso. que nem ele tá, todos. Mas pra Isso, por frente pra favor. lá ou pra frente pra pra cá? frente para lá, que ele tá vindo embora. Fazer criança rir, é lógico que também quando a criança não quer rir, ninguém consegue, né? Mas fazer o adulto, que muitas vezes está passando por uma situação difícil, se entregar, eu não vou nem falar rir, se entregar a esse momento, talvez seja até um pouco mais complicado em alguns momentos. Como é que é com o idoso? Conta pra gente. Olha, parece difícil,
mas a gente tem que ter a técnica. Por isso que a gente estuda para ser palhaço. Então, a pessoa que está assistindo a gente agora pensa assim, põe o nariz e monta um grupo e vou em qualquer hospital. Primeiro, a gente está numa crise terrível aí do coronavírus. Se a gente inserir qualquer pessoa dentro do hospital, a gente está colocando um transmissor de bactérias e de coisas esquisitas que estão pelo mundo. Segunda coisa, para eu chegar num adulto e fazê-lo conversar, para ele ter essa confiança, eu preciso da técnica, a técnica da comunicação. Então a gente usa abordagem centrada na pessoa, a gente usa o relacionamento interpessoal eficaz, que tem 7 passos, para que a gente possa, no que ele me disser, no que ele fizer com o corpo, eu tenha uma solução para aquilo. De repente até sair. Então quando alguém fala assim, eu não quero vocês aqui, podem ir embora, a gente vira as costas e o nosso trabalho está feito. Por quê? Talvez tenha sido o primeiro não que a pessoa falou no hospital. Medicação não pode dizer não. A cama que ele está deitado não pode dizer não. A comida, muito menos. A visita que ele queria não teve. Tudo é não. E aí chega o palhaço e ele fala, não quero você. Ele pôde escolher. E a gente é escolha. Até vocês saírem, vocês estão fazendo alguma coisa por essa pessoa, né? Aí você pensa assim, o cara estuda para receber um não e ir embora do quarto? Sim. A gente estuda porque a gente está aberto para todas as propostas que eles nos derem. Entender esse não, né? Entender esse não. E aí, às vezes, a gente sai, a pessoa volta e fala, poxa, me desculpa, eu não estou no momento bom, volta aqui, deixa eu conversar com vocês. Então, as técnicas são importantes para que a gente possa fazer um bom trabalho. E o que vocês usam também, eu estou vendo aí, por exemplo, ela está acendendo ali. Tá acendendo um monte de coisa. Aqui, se acabar tá tudo a luz piscando, aqui, né? Tá tudo bem, né? Podemos deixar só a luz dela. Vocês cheio de aparatos aí, isso faz diferença pra brincadeira? Eu tenho uma designer, que é minha esposa, que ela me prepara todo o meu figurino. Ah, que legal! Mas nesse momento eu queria saber se você quer medir sua pressão. Eu quero. Não tem problema, nós medimos a sua pressão e esse é o momento em que o paciente, ele dá um sorriso. Como que mede? Como é que vocês fazem? É fácil, é só vir aqui, ó, 12/8. Tá? Nossa, tô ótima, né? De criança, né? Deixa eu ver se você está passando bem. Você está passando bem? Vamos ver se você passa bem. É pra eu mesmo passar aqui? É isso, vamos ver. Passar aqui? Aí, ó, tá passando boa muito nisso? bem. Uma pessoa que passa bem faz televisão, coisa Bela, pessoa né? passa paz. Eu vou passar as agora há horas. pouco, inclusive. Eu vou passar as horas. Vai passar as horas. Pergunta se ela quer. Vamos bater um papinho? Vamos. Qual que é a situação? Porque nem sempre tá tudo bem, né? Nem sempre. Tem dias que são difíceis para vocês, que aconteceu alguma coisa, que deixou alguém em casa doente, que deu algo errado no trabalho ou no trânsito. Como que é mesmo nesses dias? Vamos supor que é um dia de ir para o hospital e é um dia que alguma coisa deu errado. E seguir. Como é que vocês fazem isso? A primeira coisa que a gente pede para os nossos voluntários, como eu mencionei, nós somos em 70, é que nesse dia vá. Se tiver trânsito, se tiver chovendo, se o dia deu errado no trabalho, vá. Em geral, eu não sei se é o universo, se é Deus que conspira para que a gente encontre as melhores situações e aí existe uma coisa chamada ressignificar aquilo que a gente está vivendo. Então, às vezes, o meu chefe brigou comigo, eu estou achando que aquilo é o fim do mundo. E aí eu encontro uma pessoa que está passando por algo um pouco pior do que isso. E a gente faz essa ressignificação. Não que o problema dela é tão grande que o meu fica pequenininho. Não, a gente olha e fala, eu poderia ter levado um pouquinho mais leve isso. Então a gente pede para os voluntários e a gente aqui, nós sempre vamos, mesmo quando a situação está totalmente adversa. É nesse dia que a gente sai da visita dizendo assim, caramba, deu tudo certo. Eu tinha realmente muito para dar, né? Eu precisava encontrar aquela pessoa. Às vezes a pessoa olha para você e fala, que bom que você veio hoje, porque o meu dia hoje não estava legal. E aí você tá com aquilo na cabeça de o meu também não estava e eu estou aqui junto com ela, a gente partilha. E o quanto isso é uma troca, né? Porque a gente pode ter a impressão que só vocês estão doando, mas eu acredito que vocês também recebam muito, não é, nessas visitas? Bastante. A gente tem muitos exemplos para estar citando, né? Quando eu entrei no grupo, inclusive o meu doutor, Spardrapo, ele foi em homenagem à minha esposa, que ela teve um acidente, uma queimadura, e eu lidava muito com o esparadrapo. E aquilo mexeu muito comigo e eu queria fazer uma homenagem para ela. Então eu chamei, né, o nome Dr. Esparadrapo. E você, conta um pouquinho pra gente. Eu tenho, assim, experiências maravilhosas. Eu tive um caso nós fomos visitar a maternidade e chegamos no quarto, ela tinha perdido o bebê. Uau! Então, o que fazer, Como né? levar alegria nesse Nossa, momento, né? Então, luto, né? E
os anéisinhos, a gente foi conversando, e eu perguntei quanto tempo eles tinham de casado. E ele falou, eu nunca pedi ela em casamento. Aí eu tirei o anel, falei, então é agora. E ele ajoelhou e fez uma declaração de amor. E foi assim, nossa, eu saí do quarto, eles estavam felizes montando, se preparando para fazer o casamento, para continuar a família. Isso foi assim uma das coisas mais gratificantes que eu vivenciei, dentre muitas, né? Como que é o trabalho com os hospitais? Porque eu acredito, até o que você falou, da questão de transmissão, de bactérias, enfim, eu acredito que tem que haver um protocolo, não é qualquer um em qualquer hospital, né? Não, na verdade a gente procura às vezes o hospital, ou o hospital procura o grupo, sabe da nossa seriedade, porque apesar de sermos palhaços, a gente tem uma parte séria, a parte toda burocrática aqui do Sou Alegria, ela é muito séria. Então a gente entrega relatórios a cada visita que a pessoa faz, a gente mensura quantos pacientes, quantos acompanhantes, quantos profissionais da saúde, quantas pessoas passaram por nós. Então a gente entrega esses relatórios. Quando o hospital procura a gente, então nós mostramos qual que é o nosso plano de trabalho. Ou quando a gente vai até o hospital, a gente apresenta esse planejamento do que vai ser a visita, os relatórios e o que eles podem esperar. Então, isso causa em todos os hospitais, a gente só cresceu essa nossa rede justamente porque a gente passou confiança naquilo que a gente faz. Então, tem um protocolo para a higienização das mãos, tem um protocolo para as roupas e para não entrar em isolamentos, enfim. Então, a gente segue uma série de protocolos que são impostos pelo hospital, pela Secretaria da Saúde, né, e pela Organização Mundial de Saúde. Então, não é só um grupo que vai lá, a gente estuda para fazer isso e quando chega no hospital, então consegue fazer o resultado ser bom. Né? 70 voluntários espalhados em locais diferentes. Você já se encontrou com todos? Conhece todos? Conheço Como que é todos. isso? Em janeiro agora nós fizemos uma reunião com todas as duplas e todos os trios, justamente para bater um papo sobre o que nós estamos fazendo no hospital, qual a importância disso, do voluntariado para cada um e o que cada um pode doar. Né? Porque só fazer a visita não é o produto final. A gente precisa preencher o relatório e a gente precisa mostrar para o hospital que aquela visita faz sentido. Né? Então a gente conta em alguns relatórios escritos mesmos, sobre o que foi que aconteceu em cada visita, qual a técnica que nós usamos para que a gente pudesse chegar no resultado final de um sorriso ou de um simples bate-papo. Né? Como a história que a Sandra contou, né? Olha Exato. como foi importante a atuação dela naquele momento, para aquele casal. E eu fico imaginando o que vocês juntam da preparação que vocês têm com aquele insight que vocês têm que ter na hora. Porque quando você vai numa maternidade e você se depara com uma situação em que a mãe perdeu o bebê, é uma situação contrária ao que você provavelmente estava preparada, né? Você tem que, na hora, pegar tudo que você aprendeu e usar o que vem, com certeza, né? Isso é uma das técnicas que a gente aprende no curso, a gente tem um quarto, então às vezes a pessoa fala assim, faz uma palhaçada. É difícil, porque a gente às vezes entra no quarto, cada quarto é um quarto, cada paciente é um paciente. Então, às vezes, você se prepara, você chega lá para fazer uma palhaçada e aí você tem que respirar fundo, fé em Deus e... Peraí, o que eu vou tirar disso? Como é que eu vou lidar com isso, né? Então, é muito improviso. É a política do sim. Pra gente sempre é assim. Então, ela entrou e viu que tinha perdido o bebê. Sim, vamos ver o que nós podemos fazer agora para que essa situação fique mais amena, porque a gente não vai mudar o quadro. Não né? tem o que fazer, E a pessoa também não vai dar risada. Então, o nosso medo, quando a gente chama pessoas para serem voluntárias, é de que ela não tenha esse bom senso. Né? Então, por isso que a gente estuda para que numa situação como essa, alguém não queira fazer uma piada. Não força essa situação, né? Não força essa situação. Então, ela fez direitinho. Ela foi lá e falou do casamento, e o casamento fez eles terem não, nunca pensamos nisso, então vamos casar. E aí casaram ludicamente. Né? Vocês conseguem fazer um pouquinho mais de ação pra gente? Podemos fazer um pouco do que vocês fazem, por favor? Tá falando que é 6 minutos, né? Eu vou fazer com você aqui, comigo. Você vai ser a minha cobaia. Nós estamos fazendo uma pesquisa avançada besterológica. Uau. Você tem que responder olhando pra câmera. Cadê a câmera? Aqui, tô aqui. Tem um monte. Posso escolher o que eu quiser. Você escolhe e você acha... Vou fazer a pergunta, hein? Tá. Presta atenção. Você acha que nós, palhaços, fomos na gráfica fazer papel de palhaço? Eu acho que faz todo sentido. Você não riu porque não gostou muito da piada, né? Tá bom. Vamos lá. Você acha que o Papai Noel, se ele fizesse uma tatuagem, seria de rena? Essa daí foi melhorzinho. Foi melhor, nível, né? foi melhor. Foi melhor. Piada que tem mais. Agora você que tá em casa... Essa, inclusive, eu vou usar. Meu pai gosta desse tipo de piada, eu vou usar. Boa. Agora, para quem tá em casa, essa aqui é para quem tá em casa. Sujeito que empreende fuga sozinho, ele pode ser considerado um empreendedor individual pelo meio? Não pode, tá.
Então agora, essa para fechar agora, senão você não vai conseguir. Não, senão quem eu entrevisto que fala sobre MEI vai brigar comigo. Não pode, né? Não. A gente viu também uma reportagem outro dia, que foi até que eu acho que foi você que deu a reportagem, que o sujeito se encontrava desaparecido. Você... Eu acho que no ar eu nunca falei isso. Então foi o Ronaldo que pediu para... Provavelmente, isso aí tá com o cara que o Ronaldo me soprou. O Ronaldo foi Eu só falei o que o Ronaldo me soprou, foi a menor aprendiz. Foi a menor aprendiz. Depois a gente vai começar a história da tartaruga, viu, Andy? Agora, para fechar, essa pesquisa, a gente trabalha no AC Camargo, nas recepções do AC Camargo, quando as pessoas vão pegar o resultado, quando vão fazer quimioterapia, e a gente chega com esse papo meio besta, com essas perguntas, de repente ninguém está mais pensando no produto final ali, no diagnóstico, né? Então vou fazer a última aqui, que é para o povo de casa agora, aqui, isso, ó. O que você acha que eu vou abrir um restaurante vegano, eu preciso saber da sua opinião. Tá, vegano, tá super em alta, inclusive. Exatamente, e ele vai ser à beira-mar. Você acha que ele poderia chamar Na Vegano? Eu vou usar essa. Eu achei que você ia perguntar se pode ter frutos do mar. Tá bom, eu gostei do nome. Na Vegano. Na Vegano. E uma sorveteria com uma livraria, poderia chamar Milk Shakespeare? Nossa, nunca pensei. Essa gostei. Não, gostei. Gostou? Foi bem pensada, né? Não sei quanto engraçado, mas não foi é tão bem engraçado. pensado. Não. Engraçado acho que zero, né? Mas foi bom para reflexão. Eu juntei as palavras, e aí, deu certo. Tá certo, beleza. Então, Ronaldo, é isso aí? Tá certo, isso. Beleza. Muito bem. Bom, vou passar os contatos de vocês para quem quiser aprender, para quem fala, poxa, eu quero fazer isso, mas eu quero ter a técnica justamente para não fazer errado, ou eu quero fazer, não sei por onde começar, não tem um grupo, a pessoa pode procurar vocês? Pode procurar a gente, empresas procuram a gente para fazer o voluntariado empresarial. Então a gente vai lá e treina os colaboradores para que a empresa, a gente fez isso em Piracicaba, deu muito certo. Vieram pessoas de uma empresa, todos eles, e aí já estão atuando no hospital. Então não só você que é de São Paulo, você que é de outro lugar, pode entrar em contato com eles. Como vocês se mantêm? Nós nos mantemos através desses tipos de curso. O curso é pago, então a pessoa vai fazer um curso de palhaço, onde ela vai aprender diversas técnicas, inclusive de maquiagem, inclusive de figurino e também sobre o complexo do hospital, a complexidade do hospital. Então, esse curso é pago, as palestras que nós fazemos, workshops e também alguns produtos que a gente vende para empresas são pagos e através disso a gente mantém o voluntariado ativo. Sensacional. Para quem quiser entrar em contato@soualegria.com.br, o site www.soualegria.com.br e o telefone 0 operadora 11 2371 8225. 2375, é isso? 8225. 25. Isso, é isso mesmo. Nossa receita médica. Isso, é um abestado médico para você. Você ganhou um abestado médico? Nunca tinha, mas achei que tá bem bom. Tá bom. 10 gotas de fé em Deus, 6 de esperança, 8 de sorriso e sem contraindicação. Sabe onde é que se encontra? Grátis, em qualquer lugar. E assim eu encerro o programa de hoje. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer ter vocês aqui. Valeu. Um beijo grande pra você. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente continua se falando nas redes sociais. Até amanhã. Tchau. Tchau.